Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos, amados. Que essa boa notícia encha teu coração nesta manhã. Alegre você que acordar e lembrar dessa notícia boa te anime e te encoraje nessa manhã. A notícia boa é: Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Esta é a notícia que Maria de Magdala leva aos discípulos de Jesus. Eles estão assustados, eles estão confinados, preocupados com o futuro, tomados de uma incerteza em relação ao amanhã, quando de repente Maria chega trazendo um recado de Jesus aos seus discípulos. O recado de Jesus é: diga aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Maria chega dizendo: gente, eu fui no sepulcro de Jesus e Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. A Bíblia nos diz que Pedro sai correndo, João vão ao sepulcro verificar, conferem a informação e depois, durante 40 dias, Jesus aparece a eles em diversas ocasiões, conversa com eles, dá as últimas instruções a eles, e aí é assunto aos céus, o que era necessário também acontecer. Jesus tem que, como sumo sacerdote, apresentar-se diante de Deus e oferecer aquele sacrifício diante de Deus. E Ele é tanto a oferta pelo pecado, quanto o sumo sacerdote que oficia a expiação. E Ele mesmo nos diz, no Evangelho segundo João, que era necessário ir para que nesta era o Espírito Santo de Deus estivesse conosco. Indo, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo permanece atuando sobre esta verdade, que é a verdade do Evangelho, que traz em si a boa notícia. Evangelho quer dizer boa nova. Evangelho quer dizer boa notícia. E a boa notícia é essa: a ressurreição do Senhor Jesus. A boa notícia é acerca da morte e ressurreição do Senhor, do que Ele fez por nós. Esse domingo é um domingo muito especial para nós. Mais do que um mero domingo de Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma festa judaica. Hoje acabou se tornando uma festa comercial, preocupada em vender chocolate. E muita gente come chocolate sem saber o que significa esse dia. Na verdade, a Páscoa é a festa judaica de celebração da saída dos hebreus do Egito, sendo libertos e partindo para Canaã. E quando falamos de Páscoa, ela é uma festa que profetiza algo maior do que ela mesma. É um evento do Velho Testamento que aponta para um evento maior, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa se cumpre em Cristo Jesus. O que ela sinaliza, o que ela aponta, se cumpre em Jesus. Cristo Jesus, por isso, morre exatamente na Páscoa, porque era quando aquele cordeiro ou o cabrito era oferecido pelo hebreu na Páscoa. Cada ano que o faziam, repetiam um ritual que aconteceria, que se cumpriria em Jesus, e Jesus morre exatamente nessa ocasião, porque é uma profecia dizendo que a ocasião em que isso aconteceria de fato, e que quando acontecesse era cumprimento dessa Páscoa. Aconteceu, se cumpriu. Sexta-feira, que chamamos hoje Sexta-feira da Paixão, Ele morre, permanece na morte, aquela sexta-feira, aquele sábado, aquele
Possivelmente um outro sábado, porque era aquela ocasião em que juntava-se 2 sábados para fechar a conta de 50. Então, no domingo pela manhã, a notícia sai, a notícia ecoa. Ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Seus discípulos então creem nele e a partir daí saem proclamando o evangelho, saem pregando o evangelho. Anos depois, Paulo escreve uma carta aos irmãos de Corinto, capítulo 15. O pastor Léo já leu aqui um versículo desse capítulo, eu quero ler do 1 ao 19, 1 Coríntios 15, de 1 a 19, aonde Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Nem todo mundo persevera hoje. Muita gente tem abandonado o evangelho verdadeiro. O evangelho que foi entregue por Jesus aos apóstolos, pelos apóstolos aos seus discípulos, e ao longo dos anos, esse mesmo evangelho vem sendo entregue de mão em mão até chegar no século 20. E Jesus enviou o Espírito Santo exatamente para preservar o evangelho de geração em geração. Mas, infelizmente, alguns não perseveram no evangelho, alguns torcem o evangelho, alguns perdem a essência do evangelho. Mas Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto: eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ele, Paulo, passou lá, pregou o evangelho, aquela igreja foi estabelecida. Paulo diz: eu venho lembrar vocês o evangelho que vos anunciei. E é muito importante termos esse domingo de ressurreição, porque uma data assim é o memorial. O memorial é para lembrar. Então esse é um domingo para você lembrar a ressurreição de Jesus. Esse é um domingo para você lembrar o evangelho que você recebeu dos apóstolos. Esse evangelho que você recebeu dos apóstolos fala de Jesus Cristo ressuscitado. Pois ele também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Preste atenção na importância da Escritura. Segundo as Escrituras, não é segundo achismo, não é segundo ideia da cabeça de alguém, não é segundo tradição, não é segundo ideologia, não é segundo filosofia de ninguém, não é segundo a revelação pessoal que alguém tem, segundo as Escrituras. O Evangelho tem sua raiz nas Escrituras, no que está escrito no texto. E o que foi escrito em cima dos textos escritos, que é o Novo Testamento interpretando o Velho, é o caso do que estamos lendo. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quando Paulo está escrevendo a carta, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação do Evangelho. E vã a vossa fé, a fé cristã. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele, aqui asseverado é afirmado, testemunhado, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se não há ressurreição de mortos, olha o que Paulo diz, porque se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É importante ler o 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Irmãos, esse é um texto muito importante para o Evangelho. Esse é um texto extremamente significativo para a fé cristã. Aqui é o apóstolo Paulo falando, ou seja, é um apóstolo de Jesus Cristo. É uma coluna da fé cristã. É alguém chamado por Deus para sistematizar doutrina cristã, para organizar conceitos do evangelho cristão. Paulo não resolve por si mesmo fazer nada, ele é chamado, ele é vocacionado, ele é capacitado por Deus para fazer o que fez. Isso é o que muita gente precisa entender. De vez em quando, nós vemos algumas pessoas querendo abrir uma linha de discussão com o apóstolo Paulo, questionar o que Paulo falou, se está certo ou errado o que o apóstolo Paulo falou. Se nós abrirmos para essa discussão, nós então colocamos indivíduos hoje acima de Paulo, ou seja, se qualquer indivíduo, qualquer estudante de teologia, qualquer teólogo, qualquer pregador estiver acima de Paulo, significa que qualquer um estar acima de Paulo, então não há verdade, não há referencial, nós nos tornamos um povo desorientado e perdido. E aliás, a nenhuma dessas pessoas de hoje, ou ao longo da história, Deus chamou para fazer o que Deus chamou para Paulo fazer, que é para organizar, para sistematizar, para proclamar o Evangelho. Isso Paulo faz, isso o Concílio de Jerusalém reconhece, os outros apóstolos vivos reconhecem a autoridade de Paulo no ambiente do Novo Testamento. Paulo, então, aqui no texto escreve sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E o ambiente onde Paulo está escrevendo sobre a ressurreição de Jesus é um ambiente onde há um questionamento acerca de ressurreição. Provavelmente resquício de doutrina dos saduceus que não acreditavam em ressurreição de mortos. E algumas pessoas que converteram do movimento dos saduceus estão agora no meio da igreja, mas com uma herança daquele pensamento lá de trás. Esse é um problema sério. Muita gente converte, ela vem do espiritismo e traz conceitos velhos do espiritismo. Ela vem de Testemunha de Jeová e traz conceito velho de Testemunha de Jeová. Ele converte de um movimento sabatista, aí ele vem, fica com sempre uma cismazinha que tem que guardar o sábado. Converte do catolicismo e fica com aquela cismazinha em relação a Maria, a santos, essas outras coisas. Não. Algumas pessoas convertem, mas vêm com um resquíciozinho de crenças antigas. Algumas pessoas possivelmente vieram do movimento da crença dos saduceus e tinham dificuldade com a ideia de ressurreição de mortos. Então, começavam a questionar dentro da igreja e diziam, não há ressurreição de mortos, mortos não ressuscitam, e pregavam contra a crença na ressurreição.
E aí Paulo está escrevendo aqui, contestando essas pessoas, corrigindo essas pessoas, dizendo que elas estavam pregando dentro da igreja que não havia ressurreição. É por isso que Paulo vai dizer, versículo de número 12, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz aí no versículo 12, né? Se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Ou seja, cristãos crendo contra a fé cristã. Cristãos crendo errado em relação à fé cristã. Isso não é novo. Lá na igreja cristã antiga já existia esse problema. Pessoas que eram cristãs, mas que criam de forma errada, que não acertavam na crença das doutrinas corretas. Mas o que Paulo faz aqui então é mostrar, é identificar qual é a crença correta do cristianismo. A crença correta do cristianismo é a ressurreição. A crença correta do cristianismo é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que Paulo está aqui então ensinando, que Paulo está aqui apresentando para nós. É aquilo em que nós cremos como cristãos. Primeiro aqui, do ensino do apóstolo Paulo, que na verdade é o ensino de Pedro, é o ensino de Mateus na sua narrativa do seu evangelho, é o ensino de João na narrativa do seu evangelho, é o ensino de Marcos na narrativa do seu evangelho, é o ensino de Lucas na narrativa do seu evangelho. Eles descrevem, eles narram o fato. Cristo morreu, foi sepultado, permaneceu 3 dias na sepultura, mas naquele domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo, para colocar aquelas essências no corpo, elas vão preocupadas, pensando em como remover a pedra, como é que elas farão para cumprir aquele ritual, e quando chegam, a pedra está removida. Quando elas olham para dentro do túmulo, o túmulo está vazio, e elas então percebem que há alguém ali. O texto nos diz que Maria até confunde, achando que é o jardineiro, porque os olhos estão banhados de lágrimas, ela não enxerga direito, ela ouve, mas até que Jesus fala seu nome, e ela então olha assustada e diz: Mestre, Rabone, é o Senhor, como? E Jesus então faz ecoar nos ouvidos de Maria, nos ouvidos dos discípulos, e ecoa até hoje na história: vá dizer aos meus irmãos e a Pedro que eu não estou dentre os mortos, que o Cristo ressuscitou. A pergunta extraordinária de Jesus: por que procuras entre os mortos aquele que vive? E daqui a notícia chega aos discípulos, e é isso que Paulo narra para nós, com base naquilo que os evangelistas narraram, e que as testemunhas ainda vivas naqueles dias em que ele escreve, também narravam. Que Jesus apareceu a Cefas, que Jesus apareceu aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, e vários vivos. No momento que ele escreve, apareceu a Tiago, ele apareceu depois aos apóstolos todos reunidos, e ele diz: e afinal, ele apareceu para mim como um nascido fora de tempo. E ele, depois de um encontro pessoal com Cristo Jesus, teve sua vida transformada, teve suas convicções religiosas mudadas, teve sua teologia reformulada, e aí sua vida redirecionada, e ele vem a ser esse apóstolo de Cristo Jesus. O que Paulo está afirmando para nós então, irmãos? Depois de discorrer tudo isso, versículo 20, Paulo diz: mas de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, egeiro, no grego, despertou, levantou dentre os mortos. O que isso significa para nós? Que nós como cristãos, em primeiro lugar, nós cremos numa ressurreição literal de Cristo Jesus. É importante acentuar isso. Nós não cremos que Cristo ressuscitou na nossa memória. Nós não cremos que Cristo ressuscitou porque permaneceu vivo na memória dos cristãos. É muito comum a gente andar por aí e ver pichado no muro: Raul Seixas vive, Elvis vive,
Não é isso. Cristo não vive na nossa memória apenas. Cristo vive dentro de nós, mas Cristo vive fora de nós. Cristo está ressurreto e o cristianismo prega uma ressurreição literal de Jesus. Uma religião que prega uma ressurreição simbólica de Jesus não é cristianismo. No cristianismo nós cremos numa ressurreição literal de Jesus. Se Cristo Jesus não ressuscitou, diz Paulo, a fé cristã é inútil, é mentirosa, é vã, é uma fé tola. Então, se você não acredita que Cristo ressuscitou literalmente, vai ser qualquer outra coisa, seja budista, seja maometano, seja ateu, mas não cristão, porque ser cristão é crer que Cristo Jesus ressuscitou literalmente, de fato, Ele reergueu dentre os mortos, de fato, a pedra foi removida, de fato, a morte foi estremecida, o poder dela foi abalado, e Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu fisicamente aos seus discípulos. Por isso, Ele disse a Judas, a Tomé, melhor, Judas já tinha morrido e estava longe. Jesus disse a Tomé: pode tocar. Por isso Jesus, quando aparece aos discípulos na praia, come peixe e pão com eles. Isso é sinalizando, isso é apresentando o fato de que Ele ressuscitou literalmente. Cristo se coloca no sepulcro, na morte, mas Cristo ressuscita e vence a morte. É uma ressurreição literal, não é simbólica, não é memória, não é lembrança tão viva de Jesus, que é como se Ele estivesse vivo. Não, ressuscitou literalmente. Segunda afirmação que nós podemos fazer, é uma ressurreição corporal. É uma ressurreição literal, é uma ressurreição física. Ele ressuscitou corporalmente, não é o Espírito que voltou, não é uma reencarnação de Jesus logo em seguida. Aliás, nem caberia a doutrina da reencarnação aqui, porque Jesus morre, 3 dias depois ressuscita. Se fosse reencarnar, reencarnaria, só apareceria anos depois, porque reencarnaria num bebê, que ia crescer, e mais adiante é que seria visto e reconhecido. Não, aqui Jesus aparece aos seus discípulos corporalmente no domingo. Ele aparece para aquelas mulheres no domingo, aparece aos seus discípulos ao longo da semana, aparece aos discípulos no caminho de Emaús durante a semana, se coloca entre os seus discípulos, apresenta-se à beira da praia e durante 40 dias se apresenta a eles corporalmente. Jesus ressuscita em corpo. Jesus volta. O corpo de Jesus não é achado na sepultura. É importante entender isso. O túmulo está vazio. Ele não está mais aqui. Ele, diz o anjo, ressuscitou. Não é o corpo lá se decompondo e o espírito aparecendo. Não é isso. É uma ressurreição corporal. Isso é importante. Pedro explica a ressurreição com base no Salmo 16, dizendo: o Senhor não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Ou seja, isso é que o corpo apodreça. O corpo não chegou a apodrecer. Deus o ressuscitou antes de ver a corrupção, antes de decompor. Deus o ressuscitou, ressurreição corporal. Isso é importante porque isso sinaliza o resgate do corpo. Isso significa que a matéria é útil para Deus. Isso refuta o gnosticismo, isso refuta o animismo, isso refuta o espiritualismo. Isso mostra que o eterno invadiu o temporal, que aquilo que é espiritual toma o que é material e resgata. Aqui é o resgate da alma, é o resgate da alma para a eternidade, mas é o resgate do corpo para a eternidade. O que significa que também a matéria tem valor para Deus. Nós não somos gnósticos, que acredita que o espírito vale mais do que o corpo. Nós acreditamos que
Tudo que Deus criou tem valor significativo para Ele. E quando Cristo ressuscita corporalmente, Ele resgata o valor do físico, o valor do que é material. O divino invade o humano, o sobrenatural, natural. O eterno entra no que é temporal. E assim nós temos o resgate completo. Terceiro e último, nós cremos que Cristo ressuscitou historicamente. É literal. É corporal a ressurreição de Jesus e é histórica a ressurreição de Jesus. É historificada e é histórica a ressurreição do Senhor Jesus. Primeiro ponto que nós temos que reafirmar e reforçar aqui. A ressurreição de Jesus jamais foi refutada ao longo da história. Os soldados romanos foram subornados pelas autoridades judaicas, que disseram a eles: digam que o corpo foi roubado, contem que o corpo foi roubado. Teorias científicas foram levantadas ao longo da história, ideológicas, dizendo que, na verdade, Cristo desmaiou, teve o corpo removido, foi sepultado, mas de repente alguém talvez ouviu Jesus gemendo dentro do sepulcro, foi lá e abriu, descobriu que ele não estava morto, que na verdade ele teve uma parada cardiorrespiratória e depois voltou à vida. Apesar das mentiras, apesar das distorções, da ideia do roubo, da ideia do desmaio, da ideia da fraude. Alguns dizem que os discípulos fraudaram, que Jesus fingiu que estava morto e depois voltou e aparece aos seus discípulos. Apesar da ideia de que roubaram o corpo e contaram uma mentira que ele ressuscitou, na verdade, essas mentiras jamais foram provadas, e a verdade da ressurreição jamais contestada. Eu queria destacar para nós, dentre todas as razões para acreditarmos na ressurreição histórica de Jesus, eu queria destacar para nós, primeiro, o impacto da ressurreição de Jesus nas pessoas que estavam ali. O impacto da ressurreição de Jesus naqueles 11, a Bíblia diz, e eles mesmos contam a história, eles estavam com medo, eles estavam assustados, eles estavam trancados numa sala, eles voltaram a pescar, eles desistiram de ser apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, e desistiram do Evangelho, o que muda a cabeça dessas pessoas, o que transforma aqueles cordeirinhos em leões, o que transforma aqueles homens fracos em homens fortes, o que transforma aqueles homens medrosos em homens corajosos, o que os tira da timidez e do medo e muda para sempre a história daquelas pessoas, é um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. O impacto na vida daquelas pessoas, elas não são as mesmas de quando Jesus estava vivo e de quando Jesus ressuscita. Você se lembra que poucos dias antes, 3 dias atrás, Pedro tinha negado Jesus, quando Jesus foi preso. Mas depois de vê-lo ressuscitado, Pedro começa uma transformação na vida de Pedro, que ele nunca mais vai ser o mesmo homem. O impacto da ressurreição em Pedro, em João, em Marcos, o impacto da ressurreição em Maria de Magdala, o impacto da ressurreição nos irmãos de Jesus, na mãe de Jesus, o impacto da ressurreição de Jesus nas pessoas da igreja, nas 500 pessoas, nas 120 que permanecem 10 dias em oração dentro do cenáculo e são cheias do Espírito Santo em Pentecostes, o impacto de Jesus ou da ressurreição na história daquelas pessoas. O impacto da ressurreição de Jesus na história humana é significativo para nós. O impacto da ressurreição de Jesus na história humana é algo significativo para nós. O que acontece depois da ressurreição de Jesus na história de muitas pessoas, ao longo da história humana. Uma das histórias que eu mais gosto é quando um lorde britânico chega a uma ilha na região das Filipinas, e quando ele chega naquela ilha, eles desembarcam a praia e eles vão a uma aldeia. Quando chega na aldeia, há um ancião sentado na porta da tenda, e aquele ancião sentado na porta da tenda está lendo a Bíblia. E o cidadão olha para aquele indígena lendo a Bíblia
e diz para ele assim: você está lendo esse livro é antiquado, esse livro conta um monte de mentiras, esse livro fala sobre um homem que ressuscitou, e isso tudo não dá para acreditar, isso é mentira. Eu não sei como alguém veio trazer essas coisas tão atrasadas para vocês, aqui num lugar tão distante. Se eu fosse você, eu abandonava a leitura desse livro. Há livros muito melhores para serem lidos do que esse. Aquele nativo, então, com um olhar sereno, ouvindo aquele discurso daquele cético, depois que ele termina de fazer o discurso, diz para ele: vem comigo. O cidadão vai com ele, ele o leva até um caldeirão grande, e diz para ele assim: está vendo aquele caldeirão? Há alguns anos atrás, se você chegasse aqui, você seria a comida feita dentro daquele caldeirão. Sabe por que hoje nós não comemos mais pessoas? Porque esse Cristo ressurreto se apresentou a nós através do seu evangelho. E ele mudou a história desse povo. Nós éramos canibais, nossos ancestrais comeram os primeiros brancos que chegaram aqui. E você só não é comido hoje porque o Cristo ressurreto transformou a história da nossa aldeia. O impacto de Jesus ao longo da história. O impacto de Jesus na minha própria história. Eu sei quem eu era e eu sei o que Jesus ressurreto fez na minha vida. Essa é uma boa razão para eu crer na ressurreição de Jesus. O impacto de Jesus na tua história. Olha para você, olha quem você era, quem você é. Olha do que você é capaz no passado e do que você não é mais capaz, porque Cristo Jesus transformou sua vida. Porque Cristo Jesus entrou no teu coração e de fora para dentro transformou você, e de dentro para fora transformou você. Tanto atuando de fora para dentro como de dentro para fora, Cristo mudou você, porque se apresentou ressurreto a nós. O impacto na nossa história. Para terminarmos então, afirmando a ressurreição literal, corporal, histórica de Jesus. Isso aqui para nós afirma, em primeiro lugar, ele é o Messias. Cristo Jesus é o Messias. Em segundo lugar, nós podemos dizer, nossa fé não é vã. Isso identifica Jesus como Messias. E Jesus identificado como Messias, e era importante, a profecia dizia, o Messias vai ressuscitar. Se Cristo não ressuscita, ele não é o Messias. Ele ressuscitou, ele é o Messias. E Cristo ressuscitou, diz Paulo, a nossa fé não é vã, não é inútil crer, não é à toa crer, não é sem propósito crer. O que você espera de Deus não é vão, a sua esperança não é vã, a sua fé não é vã, a sua paz não é falsa, a sua alegria não é falsa, a sua alegria nesse domingo não é falsa, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou, irmão. Nós não seguimos um líder mortal, nós não seguimos um líder que está no túmulo, nós não seguimos um líder que está sepultado, nós não temos um corpo mumificado para venerar. Glórias a Deus, porque se tivesse eu não veneraria. Eu o adoro porque o seu corpo não permaneceu na morte. A vitória de Cristo sobre a morte é uma vitória sobre o poder da morte. Até Jesus a morte não havia sido vencida. Mesmo pessoas que ressuscitaram até aqui morreram de novo. Mas Cristo é o primeiro ser humano que ressuscita, é o primeiro humano que ressuscita, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas como homem, verdadeiro humano, ele ressuscita e inaugura um novo tipo de vida para os seres humanos. Vida eterna e imortalidade. Cristo ressuscitado nos liberta dos nossos medos e inseguranças. Nos liberta do medo da morte, nos liberta do medo da dor, nos liberta do medo do sofrimento, nos liberta do medo do caos. Cristo Jesus ressuscitado mostra o poder de Deus com controle sobre tudo, inclusive sobre a morte. Mostra o poder absoluto de Deus sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. Quando Cristo ressuscita, Cristo vence a morte. E vence a morte por mim e por você. Dentro desse espaço-tempo, dessa dimensão tempo e espaço, a morte jamais havia sido vencida, mas o eterno invade o temporal em forma humana, se faz carne, e esse ser humano ressuscita e vence a morte, e venceu tudo que nos vencia. Então, quando Cristo Jesus vence a morte, a esperança é resgatada.
a esperança na imortalidade é resgatada. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você consegue entender isso? Cristo não é uma ideia aí na sua casa. Cristo é uma pessoa presente aí na tua casa. Cristo não é uma ideia vagando e caminhando com você. Cristo é alguém presente na sua vida, governando a nossa história, porque venceu a morte e permanece vivo. Cristo vivo, ressurreto, vencedor. Vencedor da morte, vencedor do inferno. Eu quero que você pare para pensar nessas verdades. Eu quero que você entenda as implicações desta afirmação toda. Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz, se não, a fé é vã, nós somos os mais infelizes dos homens, mas de fato Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, tenha paz, você tem felicidade verdadeira, sólida, consistente, que não depende de circunstância. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem é a morte? Quem é coronavírus? Quem é perseguição? Quem é morte? Quem é dor? Quem é tristeza? Quem é angústia? Quem é sofrimento da vida? Cristo ressuscitou. Coloca a tua esperança no Cristo ressurreto. Esse domingo é muito especial, porque esse domingo nos lembra esta verdade. De fato, Cristo ressuscitou, está vivo, eu o conheço. Te apresento Jesus, vencedor da morte, ressurreto, Messias, glorioso, Deus encarnado, que morreu, desceu ao sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde voltará gloriosamente. Minha vida está firmada nele. Paulo diz uma coisa, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens. Mas de fato Cristo ressuscitou. Somos os mais felizes dos homens, porque Cristo está vivo e ressurreto. Cristo glorioso, ressurreto. Gosto muito e sempre gosto de lembrar e termino com isso. Gosto de lembrar essa verdade. Quando estive a primeira vez no sepulcro atribuído aonde Jesus foi sepultado. E em Jerusalém temos 2 sepulcros. Um dentro de uma igreja católica dentro da cidade de Jerusalém. O outro do lado de fora, que pertence ao Museu Britânico, que é chamado o túmulo dos protestantes. E o de lá o túmulo do católico. E conversando com a pessoa responsável pelo museu, uma das pessoas perguntou para ele assim, qual dos 2 sepulcros é o verdadeiro? Esse dos protestantes ou aquele dos católicos? Eu achei fantástica a resposta do gerente do museu. Ele disse, não tem a menor importância. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O sepulcro não tem importância nenhuma. O que é importante é que ele ressuscitou e ele está vivo, se apresentando a nós, conduzindo e guardando a nossa vida. Tenha paz, meu irmão, tenha paz, minha irmã, tenha alegria, tenha ânimo, tenha esperança. Cristo ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte.